Quando a gente pensa em TDAH, quase sempre vem à mente as mesmas palavras: desatenção e hiperatividade. Mas e se eu te disser que isso é só o começo da história? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que acontece dentro do cérebro para entender a neuropsicologia fascinante por trás dessa condição. Então, fica a pergunta: será que o TDAH se resume a isso? Um problema de foco e agitação? Olha, a resposta mais direta é: não, de jeito nenhum. Essa visão é só a pontinha do iceberg. A realidade é bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante. E é essa complexidade que a gente vai explorar agora. A nossa proposta aqui é justamente essa. Em vez de só ficar listando os comportamentos visíveis, a gente vai investigar a mecânica por trás deles. Vamos entender as engrenagens do cérebro, aquelas funções que a ciência consegue medir e que nos ajudam a sair do o que acontece para finalmente chegar no porquê acontece. E para começar essa investigação, a gente precisa falar sobre uma peça fundamental, as funções executivas. Uma boa forma de pensar nelas é como se fossem o grande CEO, o presidente do nosso cérebro. É quem está no comando. E o que esse CEO faz, exatamente? Bom, ele cuida do planejamento, do autocontrole, da nossa capacidade de mudar de estratégia quando algo não dá certo. Essas são as chamadas funções executivas frias, porque são mais ligadas à lógica, ao pensamento racional e não tanto à emoção. São elas que nos permitem organizar a vida, traçar metas e executar os planos para chegar lá. E olha que interessante, nem o autocontrole é uma coisa só. A ciência usa testes diferentes para medir lados diferentes dele. Tem a Stop Task, que funciona como um freio de emergência. Sabe quando você já começou a fazer algo e precisa parar bruscamente? É isso. Já a tarefa Go, No Go, é mais como um botão de pausa. Ela testa a capacidade de nem começar uma ação que seria inadequada. E para medir essa capacidade de frear impulsos, existe um teste que é um verdadeiro clássico da psicologia, o teste de Stroop. Ele é genial porque cria um pequeno conflito, um bug momentâneo no cérebro que força o nosso CEO a trabalhar em dobro para resolver. É bem simples de entender. Imagina que aparece na sua frente a palavra verde, mas ela está escrita com tinta azul. O seu cérebro, no automático, vai querer ler verde. É um impulso quase irresistível. A tarefa, no entanto, é ignorar a palavra e dizer o nome da cor da tinta, azul. Para fazer isso, o cérebro precisa ativamente inibir, ou seja, frear a resposta automática. É uma verdadeira ginástica mental. Muito bem, agora vamos sair um pouco do controle inibitório e entrar em outra área que está totalmente conectada a isso: a atração pela recompensa. Vamos falar sobre como o cérebro lida com ganhos, perdas e como isso influencia a impulsividade e a tomada de decisão. Sabe aquele dilema clássico de comer um brigadeiro agora ou 2 daqui a 1 hora? É exatamente disso que estamos falando. Nosso cérebro tem todo um sistema para calcular o valor das coisas, colocando na balança a satisfação imediata versus um benefício maior lá na frente. E essa conta interna guia muitas das nossas escolhas. E como os cientistas medem essa balança interna? Uma das ferramentas mais conhecidas é a Iowa Gambling Task. Apesar do nome complicado, é basicamente um jogo de cartas criado para simular como a gente toma decisões na vida real, com riscos, recompensas e muita incerteza no caminho. Funciona assim: a pessoa tem 4 baralhos na frente e vai tirando cartas. Cada carta pode dar um prêmio ou uma multa. Só que tem um segredo: 2 baralhos são perigosos. Eles dão prêmios altos, mas de vez em quando vêm com multas gigantescas que te fazem perder muito dinheiro. Os outros 2 são seguros. Os prêmios são menores, mas as multas são baixinhas. O objetivo é ver se a pessoa aprende com a experiência e passa a preferir os baralhos seguros. E é aqui que a coisa fica interessante. O que as pesquisas mostram é que pessoas com TDAH podem ter uma tendência a continuar apostando nos baralhos de alto risco, mesmo que no fim das contas eles deem mais prejuízo. É como se o brilho daquela recompensa grande e imediata fosse tão forte que ofusca o risco de uma grande perda futura. Certo. Agora vamos para a nossa terceira e última peça desse quebra-cabeça. Uma que muitas vezes é deixada de lado, mas que é crucial: o nosso relógio interno. Ou seja, como o nosso cérebro percebe e processa a passagem do tempo. E essa percepção do tempo também é complexa. Ela pode ser medida de várias formas. Pedindo para uma pessoa estimar quanto tempo se passou, ou para ela apertar um botão por exatos 10 segundos. Ou ainda tocar 2 sons e perguntar qual deles foi mais longo. Cada uma dessas tarefas nos dá uma pista sobre como o relógio interno de cada um funciona. A questão aqui é que para indivíduos com TDAH, esse relógio interno pode funcionar de um jeito diferente. A ciência aponta uma tendência a subestimar a passagem do tempo ou a ter menos precisão ao tentar marcar um período. E essa dificuldade em sentir o tempo tem um impacto enorme em tudo,
desde o planejamento de tarefas até a simples capacidade de esperar. Ok, então nós vemos o CEO do cérebro, a balança da recompensa e o relógio da mente. Agora chegou a hora de juntar todas essas peças e ver o que acontece quando a gente olha para o quadro completo. Com tudo isso em mãos, vem a pergunta de $1 milhão. Então quer dizer que todo mundo com diagnóstico de TDAH tem exatamente o mesmo padrão de dificuldades no cérebro? Existe um único perfil TDAH? A resposta, como você vai ver, é bem surpreendente. Dá uma olhada nesse diagrama, que ele resume tudo. Cada círculo grande representa uma daquelas áreas que a gente conversou, o controle executivo, a recompensa e o tempo. As porcentagens mostram, num estudo específico, quantas pessoas com TDAH tinham desafios em cada área ou na combinação delas. O recado aqui é claríssimo. Não existe um cérebro com TDAH. Existem cérebros, no plural. E se a gente simplificar os dados, essa diversidade fica ainda mais nítida. Veja só, mais da metade das pessoas, cerca de 53%, tinham dificuldades focadas principalmente nas funções executivas. Mas também existem grupos significativos em que o desafio principal é a sensibilidade à recompensa, ou a percepção do tempo, fora todas as combinações possíveis entre essas três áreas. E essa, pessoal, é a grande mensagem. O TDAH é o que chamamos de uma condição heterogênea. Isso significa que duas pessoas podem receber o mesmo diagnóstico, mas a fiação por baixo dos panos, as razões neuropsicológicas para seus comportamentos podem ser muito, mas muito diferentes.